Salve, salve YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Hoje estamos mais uma vez com Descobrindo a Música, a gente continua nessa maratona de descoberta do rap. Como alguns de vocês já sabem, quem já viu vídeos anteriores, eu sou um cara que é basicamente do rock e do heavy metal. E eu tô aqui aberto a possibilidades, aqui aberto a descobrir coisas diferentes, ritmos diferentes, artistas diferentes, que tenham músicas que façam a gente pensar, né? E então, eu gostei muito do que eu vi até aqui do Fábio Braza e hoje eu trago ele novamente. Ah, deixem aí sugestões de outras músicas de outros artistas, né, que sejam parecidos, para isso aqui não ficar só concentrado no Brasa. E aqui fica uma provocação minha também para vocês. Primeiro, se você gosta desses vídeos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faça aí recomenda isso para seus colegas. Mas a provocação principal, eu tô me abrindo a possibilidades diferentes de músicas. Por que vocês não se abrem também? Tem outros reacts aqui no canal, das séries, tanto Descobrindo quanto Redescobrindo a Música, aonde eu exploro o que eu escuto normalmente, que é o rock and roll. E eu ficaria muito feliz se de repente também acontecesse, se vocês se abrissem para esse outro lado. Poxa, você escuta rap, por que não também começar a descobrir o rock através desse olhar que a gente traz aqui no canal, né? Se você tiver afim, vai lá nos outros vídeos, tem aí vai aparecer algum canto aí, ou só abrir o canal, você vai achar lá. Eu não sou noob à toa, não sei mexer nessas coisas, né? Então, enfim. E fica aí a provocação pra vocês, por que não? Né? E se for o porquê não, diga aí no comentário. Por que eventualmente você não escuta rock? Por que você não escuta heavy metal? Fala aí pra eu entender também um pouco disso. O que te levou a escutar o rap e não outros ritmos, eventualmente? Tá bom? Sem mais nhenhenhé, sem mais lá lá lá, vamos lá. Hoje, como eu já disse, é Redescobrindo a Música. O artista é Fábio Braza e a música é Pangeia. É... Enfim, vamos ver o que eu consigo extrair aqui. Eu não sou professor de português, de matemática, de literatura, de geografia, de história. Eu sou professor de TI. Então, sim, me perdoem eventualmente opiniões meio burras. Porque eu tô aqui interpretando o que eu vejo, tá? E é isso, galera. Vamos lá. Sem mais enrolação. Embora os recados tenham sido importantes, bora aí pra mais uma aventura com o Fábio Braza. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Muito legal o Brasa tá rolando nas letras dele, né? Isso é muito interessante, né? E ele caminha em vários assuntos de um jeito muito legal. Em termos musicais, é interessante aqui que parece ter uma pequena influência de reggae na guitarrinha, né? Que vai marcando o ritmo. Muito interessante isso. Bateria também com uma batida meio padronizada, provavelmente programada eletronicamente, não tem problema nenhum nisso. E interessante a referência básica, né? Talvez ele esteja caminhando para uma ideia assim. Antes de nos separarmos, éramos todos um, e por que que hoje somos tão separados, somos tão afastados uns dos outros? Não sei se é esse o caminho que ele vai seguir. Vamos continuar. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países, somos homens e fomos condenados a ser livres até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua cadeia entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Uau!
dos confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios. O palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Calma, vamos lá. Antes de entrar, eu acho que é o atentado na Palme, né, que vai começar a falar agora. Sim, é o caminho que eu tava achando que ele ia seguir, mas vamos fazer as reflexões aí, como a gente costuma fazer aqui no canal. Eu deixo sempre o link do vídeo original embaixo, caso você queira ver, né, o vídeo completo. Vamos lá. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Aqui você já tem basicamente, acho que um bimestre de aula de várias disciplinas diferentes, só para você pegar todas as referências que ele trouxe. E já é por si só muito interessante. É muito legal quando uma pessoa consegue falar muito dizendo pouco. É basicamente isso, né? E o Brasa faz isso muito bem nessas letras. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade. Quer dizer, a natureza instintiva do homem de expandir, de conquistar, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países. Somos homens e fomos condenados a ser livres. Essa frase é incrível. Somos homens e fomos condenados a ser livres. Quer dizer, a gente é livre, mas somos. Cria-se essa falsa ilusão de liberdade e a gente é livre realmente para fazer o que a gente quer? Na verdade, não. A gente vive preso dentro de um sistema. E há de se argumentar, esse sistema é necessário? Sim, mas até que ponto também que isso não é prejudicial para a sociedade, para o homem, enfim, né? É um sistema que torna a gente racional. A gente estava falando de moral em Anel de Giges, né? Aqui a gente está falando de questão de liberdade novamente, né? Então, poxa, será que aqui a gente está realmente pensando, somos livres, mas até que ponto, né? E é uma condenação isso, né? E ele continua. Até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios. Quer dizer, a gente era livre até o ponto em que alguém começou a se achar mais importante que o outro, né? E estabeleceu as posições de liderança, mas até aí ok. A questão é quando a liderança vira uma questão mais impositiva, uma questão impositiva no sentido negativo, né? De você suprimir a liberdade do outro, de você estabelecer regras e se a pessoa for contra a sua regra, aquilo ali vira algo que te prejudica e aí aquela pessoa é excluída. Lembrando, aqui nesse canal a gente liga o botãozinho do foda-se e a gente fala o que vem na cabeça. Tá, então é isso. Se eu tô falando coisa com coisa, muito bem. Se eu não tô falando, enfim. Tá, então homens viraram reis, cidades viraram impérios, fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados. Que coisa fantástica. Enxames de soldados com os corações soldados. A língua portuguesa é ótima, né? Com palavras que têm significados diferentes. Eu esqueci o termo correto agora. No final das contas, a gente é preso, né? No final das contas, você tem, então, de novo, a ascensão de pessoas, você tem a criação dessas regras, dessas coisas que organizam a sociedade, mas, ao mesmo tempo, você subjuga a quem não tá na posição de poder, né? E aí você tem, né, enxames de soldados com corações soldados, quer dizer, pessoas ficam presas, né? E isso é uma coisa que eu me lembrei de System of a Down agora, pra quem não conhece a música BYOB, BYOB, onde eles falam, né, why do they always send the poor, why don't presidents fight the war? Quer dizer, por que os presidentes não lutam as guerras? Porque eles sempre têm que mandar os pobres. Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why don't presidents fight the war?
E é bem parecido aqui, né? Enxames de soldados com corações soldados. Quer dizer, será que ele realmente queria estar ali ou será que ele tá indo lutar uma guerra simplesmente por uma vontade de alguém que falou, vá, mas essa pessoa tá lá sentada na cadeira dela comendo enquanto ele tá lá se ferrando na guerra. Enfim. Cada qual na sua alcatéia entre deuses e demônios, e o que era Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. Aquela imagem clássica, né, que tem, acho que em São Paulo, né, se não me engano na Zona Sul, que tem um condomínio ultra mega luxuoso do lado de uma big fucking favela e a questão dos muros que separam as pessoas, né. E mesmo o que é o padrão de construções aqui no Brasil por uma questão de segurança, né? Nossas casas são cheias de muros por diversos motivos, mas principalmente por uma questão de segurança e também por uma questão de muitas vezes você querer afastar o outro, né? Dá até aquela coisa quando você vê aquelas séries norte-americanas, você vê assim, a casa tá lá toda aberta, a frente aberta, e a pessoa vai lá, tem um portãozinho, um muro baixo, não chega nem na altura aqui dessa cadeira. E ela vai, abre a portinha, chega no fundo da casa, tem uma piscina, quer dizer, é tudo muito aberto. Aí a gente vai falar, vamos lá. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios, o palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. As primeiras expansões egípcias, romanas, acho que é essa a referência que ele está trazendo aqui. Não tenho muita certeza. Faz muito tempo que eu vi esses assuntos, não me lembro mais exatamente. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Brasil estampado aqui, né? É mais fácil prender do que você dá condição, do que você dá educação, do que você dá trabalho. Aqui é perigoso, né? É um argumento perigoso que eu venho aqui, porque na verdade aí a gente entra naquela questão. É uma das questões básicas que separa o nosso país hoje, né? Até que ponto você precisa ser assistencialista e até que ponto você precisa, na verdade, deixar a pessoa conquistar as coisas por seu mérito próprio. Mas essa pessoa tem as condições mínimas para conseguir conquistar o seu sustento, conseguir crescer na vida. Então, não vou chegar a nenhuma conclusão aqui, não é meu intuito defender ideologia A ou B aqui, a gente só tá pontuando uma situação do nosso país, tá? E se você for comentar sobre isso aí embaixo, seja consciente, seja respeitoso, saiba ouvir e saiba escutar, né? Saiba escrever e saiba respeitar a opinião do outro. Mas é a realidade escancarada, principalmente aqui no nosso país, né? Não consigo dizer sobre outros, mas é isso, né? Ao invés de você dar condições da pessoa crescer, da pessoa se estabelecer, você aumenta as grades, porque essa pessoa não tem condições de crescer, ela vai para um mundo de crime, ela vai para um mundo onde ela comete eventuais atrocidades pelo simples desejo de conseguir sobreviver. Tem os casos das pessoas ruins nessa história? Tem, sempre tem. Mas muitas vezes você tem a questão da pessoa crescer tão influenciada por aquele meio que ela só conhece aquela realidade, ela só conhece aquilo como uma verdade, né? E ela não consegue expandir o seu mundo para entender que existem outros jeitos de sobreviver inicialmente, de crescer, de se estabelecer. Só que é um mundo que te subjuga tanto, né? Então, às vezes a pessoa não tem tempo de conseguir um mínimo de condições para se estabelecer num caminho melhor, né? Fui longe agora, deixa eu parar de falar, vamos lá. Vocês se importam quando eu falo muito assim? Fala aí nos comentários, porque eu não sei, eu começo a falar, então fala aí pra mim. Vamos lá, voltando. Em vez de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. É exatamente o que eu tava falando. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo. Protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. Início da divisão, revolução agrícola. Com o advento do Estado, Leviatã fascinará. Mas temos um elo perdido em comum.
Adão já foi macaco e todos nós já fomos um mundo Perfeito. metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia. Caralho, que incrível. Sóbrio na imensidão que clareia. Com microscópio dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Calma. Muito boa essa passagem do... Eu acredito que seja o atentado cantando aqui, né? Enfim, me corrija se eu estiver errado. Parafraseando o Bob, eu vejo um mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Exatamente o que eu tava falando agora há pouco. Das questões das pessoas terem condições, né? Mas aí há quem questione, né? Se todo mundo tiver condições, realmente a gente vai ser melhor ou o homem é ruim por natureza? O homem é mal por natureza? Né? Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra a demarcou. Incrível isso. O senso de justiça de cada pessoa é uma coisa muito complicada de se lidar, né? Porque o que é justo pra mim, eventualmente, não é justo pra você, né? Você pode estar achando injusto eu gastar mais tempo lendo essa letra, analisando essa letra, do que efetivamente reagindo e falando e vendo a música, né? Mas não tem como eu fazer isso, eu não fazer isso, né? Nossas religiões nos separam desde cedo. E por uma questão muito de dogma, uma questão muito fechada de o que vale a minha verdade e a verdade do outro não existe, né? Se você não segue a mesma opinião que eu, você é do demônio, você merece ir pro inferno, você tá condenado e eu tenho que a todo custo tentar te salvar. Só que, cara, isso, sei lá, me dá uma gastura, me dá uma canseira só de ver esse tipo de opinião que, mano, é a religião da pessoa, deixa ela. A gente tem que discutir, a gente tem que falar sobre a religião e a gente tem que ter espaço pra falar sobre todas as religiões para que todos conheçam o que acontece. E aí sim a gente passe a ter opiniões mais concretas sobre o que é A, o que é B e o que realmente se estabelece de fato. Porque a gente tem hoje uma realidade de medo onde ninguém conhece a religião do outro, mas você ataca. E aí a gente vê os diversos atentados a diversas casas de diversas religiões que não sejam as dominantes aqui, principalmente no nosso país. Protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. O início da divisão, revolução agrícola, com o advento de um Estado leviatã facínora. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi macaco e todos nós já fomos um. Fantástico, né? É aquela história de você sempre lembrar que no final das contas a gente veio do mesmo canto, a gente veio da... No final das contas a gente é tudo da mesma origem, né? O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. E é o grande absurdo da sociedade brasileira existir uma cultura onde você tem preconceito, onde você tem racismo, sendo que você garanto que assim, baseado em porra nenhuma, 9 em cada 10 pessoas provavelmente em algum lugar da sua árvore genealógica tem alguma influência vinda da Europa, sabe? Isso é o Brasil. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia com o microscópio. Dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Somos esses conflitos tão pequenos que a gente tem no nosso dia a dia, só que no final das contas a gente não é nada dentro desse universo, né? E fica se discutindo e fica se brigando por coisas, só que no final, né, a gente é só um grãozinho de areia dentro de uma imensidão absurda, né? Talvez, eu me lembrei aqui de uma passagem do Nightwish, Greatest Show on Earth. Quem não conhece, se quiser, tem algumas referências interessantes aí sobre evolução humana e tudo mais. Quem quiser, manda aí nos comentários, eu trago análise dela aqui no canal. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era Voltou. uma pangeia, antes de Platão ter a primeira ideia.
de Medeia, o mundo era só uma pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva. Onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas linhas de mascar. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem. O filho pródigo que narra, não vês divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos, desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica. Nos afastaram mais que as placas tectônicas. Uau! Quando o mudão por se juntava mais vacas que berrantes. Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficava marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes. E linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. E dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Nós sabemos a nossa origem, estamos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Deixei correr mais aqui, vamos lá. Traga uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, as pessoas estão lascadas. Bela conclusão. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Muito louco, né? Existem ideologias que falam que, na verdade, o inferno... Não existe a ideia de uma separação entre céu e inferno. Existe a ideia de que existe um espaço superior, enfim, que a gente vai depois da morte, e que a gente já vive no inferno, né? Tem algumas ideologias que falam sobre isso, né? E se a gente pensar sobre isso, a gente já vive num período... A gente vive num apocalipse constante, né? Registro em tag, homo sapiens do paleolítico, o tamo junto posto à prova onde o dinheiro te priva. Tamo junto até que ponto, né? Interessante isso. Tamo junto posto à prova onde o dinheiro te priva. Tamo junto até que ponto, né? Quando começa a faltar essa condição básica, tamo junto mesmo? Semblantes mortos separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhone e Androids. É aquilo que eu já tenho falado bastante nos últimos vídeos, né? A questão de uma sociedade consumista, enfim. Disputas das empresas, a publicidade vem nessas linhas de mascar. Contra as linhas de produção, trago o caderno com as linhas de NASCAR. Não apagam com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Só não vê as divisórias, mas todos temos um código de barra. A gente é... Dentro dessa sociedade, a gente é engrenagem, né? É bem isso que ele quer dizer. A gente é só mais um para esse conjunto todo que existe no mundo, que faz esse mundo girar, né? E se você não se enquadra nisso, tá errado, né? Na visão dessa construção de sociedade. Só colam os ricos desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica, nos afastaram mais do que as placas tectônicas. É engraçado como a internet ela veio muito mais hoje num sentido separatista do que de união, né? O princípio básico da internet é ser a rede mundial que conecta países, que diminui distâncias, mas no final das contas essa proteção dessa tela é um dos grandes geradores de preconceitos e expôs, na verdade, muito da natureza negativa do homem, né? Antes, quando o mundão por si juntava mais vacas que berrantes, tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes, a ação do homem destruindo tudo. Traficaram marfim e pelo mar, fim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes.
Não sei se eu peguei a ideia aqui. Em linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. Aqui dá pra ver a referência clara, né? As migrações por conta de conflitos, né? Ucranianos tendo que fugir por conta da guerra com a Rússia, venezuelanos que tiveram que vir para o Brasil por conta das condições de governo, mexicanos e Estados Unidos na era do governo Trump e a ideia do muro, enfim. E dividir não se tornou uma ideia única, todos querem ser donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Mal sabemos nossa origem e estamos a um passo da última guerra. Virou uma briga assim, ao invés de você tentar descobrir ou conhecer sobre si, preocupa-se muito mais com o que o outro tá achando, né? E isso só. E julgar o outro, né? Isso só tem feito mal. Nossas clínicas mudam o clima e pá, equilibrar o bem me guiou. Nosso enigma, como eliminar o maligno ser benigno. Ah, tá. Nosso enigma, como eliminar o maligno ser benigno. Interessante. Quer dizer, talvez numa visão de que o bom hoje seja a exceção e dentro do senso comum ele precisa ser eliminado? Pode ser. Quem tem as respostas exatas para essas condições subhumanas? Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. É a mensagem geral, né? Vamos lá, vamos terminar. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma pangeia. Muito, muito interessante. É uma reflexão sobre o que é o nosso mundo, né? Sobre o que foi a construção do homem, a ganância do homem por crescimento, as regras que foram impostas para que a gente chegasse onde a gente está hoje e até que ponto isso só serviu para a gente criar as barreiras, né? Antes de tudo, antes quando a gente tinha a ideia do que era somente a Pangeia, né? A Pangeia no sentido figurado, até talvez, no sentido de que antes a gente era muito mais unido e hoje a gente criou várias e várias barreiras que vão além da separação dos continentes, mas elas vão nas diversas regras e nos diversos comportamentos humanos que fizeram com que a gente começasse a se separar, né? Enfim, esse vídeo já tá grande pra caramba. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês aceitem a minha provocação lá no início do vídeo. Vejam outros vídeos além. Eu tô me abrindo para um novo estilo. Abram-se também para outros estilos. Tem algumas análises aqui no canal. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, caso queiram, óbvio. E a gente se vê na próxima. Mandem aí mais sugestões de outros artistas, mais coisas do Brasa. Enfim, ele vai voltar aqui. Não sei se vai ser o próximo vídeo, mas em algum momento a gente volta com análises dele aqui também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da análise. Concorda comigo? Não concorda? Seja gentil nos comentários, comigo, com as outras pessoas que estão falando aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, gente!